Galera, é o seguinte, ao longo das gerações a gente foi percebendo naturalmente uma evolução que tentava aproximar os jogos cada vez mais da realidade, apresentando diversas inovações tecnológicas para isso. Um dos resultados mais substanciais que nós tivemos foi com a geração do PS3 e do Xbox 360, que mesmo que ainda de maneira um tanto rudimentar, inseriu os incríveis efeitos de iluminação dinâmica, que serviram para compor os ambientes de forma bem realista, além de inúmeros outros elementos de textura e modelagem de personagens. E quando temos o lançamento de uma nova geração, é válido dizer que ela busca mostrar seus novos recursos logo no começo, e à medida que o tempo vai passando, isso vai se tornando cada vez mais intenso e, consequentemente, melhor. Por isso, nesse caso, a gente pode dizer que quando o PS4 chegou, a responsabilidade dele era melhorar todas as ideias que a geração anterior teve. Não necessariamente os efeitos, mas o que eles buscavam representar. Por isso, tivemos o uso de diversas novas tecnologias que eram mais sofisticadas e faziam o uso do poder do console de 8ª geração da Sony, mesmo que ele tenha sido dito como um console com especificações defasadas para sua época, só para construir melhor o objetivo que a 7ª geração tentou alcançar. E nesse caso, com o cenário que temos com o lançamento do PS4, a gente pode observar todos esses pontos, e é basicamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, ver o que o console de 8ª geração da Sony fez com o foco em aprimorar o que tinha sido apresentado na geração anterior, logo em seu lançamento, e como ele se comportou diante disso. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, vamos dar uma olhada no que tivemos quando o PS4 chegou. Quando olhamos para a 7ª geração, podemos dizer que lá, um dos primeiros jogos que conseguiu impressionar no PlayStation 3 foi de longe Killzone 2. Tecnicamente falando, o jogo é aclamado até os dias atuais. Ele não só conseguiu trazer um mundo obscuro extremamente imersivo, como fez isso de maneira dinâmica, fazendo uso de um excelente sistema de física e todos os recursos de shaders e iluminação propostos pelo hardware do PS3. E talvez por isso, ele tenha sido o game escolhido para inaugurar o PS4, sendo seu título de lançamento, o que confesso ter achado uma boa escolha. Normalmente, títulos em primeira pessoa têm uma tendência muito maior em colocar o jogador em contato com o mundo construído pelo game, e isso é um prato cheio quando se quer impressionar usando os visuais, principalmente quando se trata de um shooter, que tem uma tendência em apresentar muitos eventos ao mesmo tempo em tempo real, de maneira dinâmica, dentro de um mesmo ambiente. Por isso, tudo que foi dito, Killzone Shadowfall chega com uma responsabilidade bem grande de mostrar o que o PS4 consegue fazer, e mesmo que não tenha agradado tanto pela sua narrativa ou por algumas mudanças conceituais, como ambientes mais claros e iluminados ao contrário dos títulos anteriores, tecnicamente, para um começo de geração, ele não poderia ter desempenhado melhor o seu papel. O game leva a sério a ideia de não apenas melhorar as características da 7ª geração, como também busca expandi-las. Mas vamos por partes aqui. Os primeiros dois itens que impressionam é que alguns cenários podem ser até 100 vezes maiores que os dos títulos anteriores, sem perder a riqueza de detalhes proporcionada até então. Além de que, cada personagem possui um conjunto de mais de 10.000 movimentos, deixando tudo muito mais natural durante a jogatina. Esse inclusive era um ponto altíssimo em Killzone 2 e Killzone 3. Os personagens tinham uma movimentação bem realista, mas Shadowfall parece ditar que aquilo não era o suficiente e leva o elemento a um outro patamar, com bastante facilidade inclusive. Porém, não para por aí. Fazendo uso da direção de arte que buscava trazer cenários mais vívidos, além de destacar superfícies com capacidade de fazer reflexos, o jogo melhora consideravelmente os efeitos de iluminação, já introduzindo o que o PS4 da Sony era capaz de fazer no ano de 2013. Isso aconteceu porque grande parte dos jogos da geração anterior a essa usavam um certo nível de iluminação pré-programada que era aplicada em objetos ou em determinadas áreas do cenário antes mesmo deles interagirem com a luz real. A ideia era tentar trazer um resultado mais realista, que só com a iluminação originada do local não seria possível naquele período. Então, com o título de lançamento do PS4, os objetos, personagens e qualquer parte do cenário conseguem interagir com a iluminação ganhando variáveis nesse sentido, usando o foco de luz da cena única e exclusivamente, ou seja, não existe um trabalho de pré-programação antes de colocar todos esses itens para interagir com a iluminação em si. Isso muito provavelmente foi o que ocasionou a direção de arte ser bem menos sombria. A ideia era impressionar com esses novos recursos e eles precisavam mostrar isso, e deu muito certo. Só que para combinar com esse elemento, aumentaram drasticamente também o número de assets no mundo do jogo. Nada aqui era texturizado para ter algum nível de representação.
tudo era em 3D, o que deixava os gráficos muito mais naturais. E ele fazia isso tudo com uma taxa de quadros por segundo desbloqueada, que sempre estava rodando acima dos 30 FPS e em 1080p nativo. Um feito surpreendente, mas que parece ter surgido um concorrente à altura logo no ano seguinte, em 2014. Em 2014, nós tivemos a chegada da introdução do que seria o Metal Gear Solid 5. Hideo Kojima, criador da franquia, nos introduziu ao quinto título da saga com uma espécie de prólogo, que mesmo sendo bem curto, e confesso achar injusto com quem comprou justamente por isso, tem um fator que determina diretamente ele ser mais impressionante que Killzone Shadowfall, e eu vou explicar. A franquia Metal Gear faz introduções que impressionam visualmente desde o PS1, não importa se é começo ou fim de geração, se está sendo executada em um portátil ou em um console de mesa, ela sempre impressiona, e isso é um fato. Por isso, aqui vamos por etapas um pouco mais minuciosas, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse título de basicamente lançamento do PS4, por mais que ele dure bem pouco na sua campanha principal. Metal Gear Solid Ground Zeroes utiliza um motor gráfico chamado Fox Engine, que tem uma proposta mais fotorrealista em todos os sentidos possíveis. Para começo, vale mencionar as suas texturas. Para a representação dos cenários, as texturas exibidas tiveram como base fotos com o uso de uma alta exposição na captura, para poder fisgar não só o maior número de detalhes, mas também como o olho humano vê aquele tipo de local, o que automaticamente já faz com que os cenários sejam muito realistas de fato, mas além disso, também existe a iluminação. E sobre ela, aqui a grosso modo falando, nós temos um sistema bem similar ao de Killzone Shadowfall, mas tem um fator que impressiona e acaba trazendo um diferencial quando comparamos os dois. Para dar vida à iluminação dos ambientes foi usada uma técnica chamada de iluminação linear espaço, que usa o controle de contraste da luz e da escuridão dos locais, os corrigindo, fazendo a aplicação de um certo nível de gama, deixando tudo muito mais natural nesses ambientes. A nível de intensidade, então, o resultado disso são diferentes tipos de luz e sombra para cada localidade, além de determinar a intensidade da sombra em si de acordo com a distância do ponto de luz da cena. O que, além disso, para poder preservar como o olho humano reage ao sair de um ambiente claro e entrar em um ambiente escuro, a tela vai se adaptando com a claridade desse novo ambiente, assim como nós faríamos. Mas Metal Gear Solid Ground Zeroes se destaca em relação a Killzone principalmente por não depender diretamente do hardware do PS4 para fazer isso, conseguindo exibir os mesmos efeitos também na versão de PS3, mesmo que ele tenha que diminuir sua performance e sua resolução para isso. A geometria e a definição das texturas são coisas que de fato o PS4 consegue trazer em maior quantidade, intensidade e qualidade, mas é interessante ver como essa engine foi bem otimizada a ponto de ser exibida inclusive na geração anterior. Isso tudo porque pela primeira vez Metal Gear Solid foi um título cross-gen e seguiu a tradição de impressionar tanto no fim de uma geração como no começo de uma outra. O ponto interessante é que com ele eu achei que a oitava geração de consoles fosse tornar o 1080p a 60 quadros por segundo como um certo padrão definido, porque mesmo com tantas proezas visuais, ele ainda conseguia trazer isso sem problemas no PS4, o distinguindo completamente da sétima geração de consoles. Mas esse não foi o caso de muitos outros jogos, o que não diminui suas respectivas competências na execução, é claro. Mas exaltar o trabalho feito em Metal Gear é fundamental quando a gente leva isso em consideração. Mas falando nesses outros jogos, não posso deixar de destacar Infamous Second Son, que assim como Killzone era um exclusivo da plataforma da Sony. E esse aqui leva a palavra refinamento ao pé da letra, em todos os sentidos possíveis, e eu posso explicar o porquê. Os visuais notavelmente impressionam desde o primeiro contato com o game, e isso é um fato. Comparativamente falando, de todos os jogos que tivemos aqui, esse é o que mais impressiona, mas calma, eu vou explicar o porquê. Não por ele ser o mais bonito deles, mas por apresentar um avanço mais significativo diante do seu antecessor. Digo, Infamous 2 era um título muito bonito visualmente, e fez um progresso desde o primeiro game da franquia, mas ele não tinha gráficos que impressionavam como Killzone 2 ou Metal Gear Solid 4, por exemplo, que são jogos que antecedem aos títulos que a gente já mencionou aqui.
Por isso, ao olhar para Second Son, a gente pode dizer que ele consegue impressionar quanto à expectativa que a gente tinha, levando em consideração o cenário apresentado pelo segundo título da franquia. A primeira coisa que chama atenção nesse jogo são suas bordas. O game, mesmo rodando em 1080p nativo, ainda consegue fazer o uso de um anti-serrilhamento extremamente competente, e com isso, ao unir ambos, a gente acaba tendo visuais muito consistentes. É claro que isso também tem a influência de outros fatores que são de fato possibilitados pelo poder da oitava geração, e um deles é a modelagem do protagonista, que tem mais de 60 mil polígonos. E nesse caso é importante destacar que quanto maior for o número de polígonos na construção de um personagem, mais detalhes ele vai exibir e mais bem contornado ele vai ser. E como Delsin, por ser protagonista, é o que a gente mais vai ter contato durante a gameplay, se focaram bastante nele. E prova disso é que ele tem uma habilidade de se transformar em o que aparentemente são faíscas de fogo, e para representar o efeito em tempo real de uma maneira bem fidedigna, o jogo usa uma multiplicidade de partículas absurda, já comprovando seu refinamento quanto aos visuais e atenção nesse sentido, porque partículas é um efeito pesado e mesmo assim o console da Sony o fez sem problemas. Só que nem tudo são flores e isso é visto em Assassin's Creed Unity no PS4. Depois do incrível Assassin's Creed 4, a Ubisoft foi muito ambiciosa quanto ao uso do seu motor gráfico Anvil Next. A empresa apostou em diversas implementações nele para que ele pudesse introduzir a franquia para a nova geração de fato dessa vez, já que mesmo que o título anterior tivesse o feito e o fizesse muito bem, ainda assim ele era limitado por ser um game cross-gen. Aqui, o foco então eram os hardwares do PS4 e do Xbox One única e exclusivamente, mas infelizmente o resultado não foi dos melhores. Para começar, vale dizer que a empresa concentrou sua atenção em um maior número de detalhes nos cenários, independente deles serem internos ou externos, e junto a isso, uma densidade muito maior no número de NPCs para dar vida à cidade. E quanto a dar vida para a cidade, isso de fato deu certo, mas o resultado final não foi tão bom quanto a gente esperava, principalmente esse fator do número de NPCs. O mundo de Unity era, além de rico, extremamente populoso, o que demandava muito justamente do ponto fraco dos consoles da oitava geração, o processador. Aplicar inteligência artificial no absurdo número de pessoas era um trabalho muito difícil, mesmo que o jogo rodasse em uma resolução de 900p para isso. Ainda hoje, o game consegue servir como teste de performance para consoles de nova geração e também para placas de vídeo, justamente por ele ser tão pesado. Obviamente, na época também houve um trabalho péssimo de otimização por parte da desenvolvedora que ocasionavam em bugs que não necessariamente eram provenientes da falta de capacidade do PS4 e acabavam complicando ainda mais o cenário em que o game se encontrava. Mas a gente não pode culpar completamente a falta de otimização, porque a premissa original dessa engine foi de fato muito ambiciosa para o que os consoles daquela época conseguiam fazer. A prova disso é que no título seguinte, Assassin's Creed Syndicate, todos esses fatores foram diminuídos, e até agora não tivemos um Assassin's Creed que apresente a mesma densidade demográfica que Unity conseguiu trazer. Aquele jogo, visualmente falando, continua sendo muito bonito, mas a execução dele não foi boa. E com isso a gente pode dizer que o game ditou a limitação do processador do PlayStation 4. É claro que todos esses casos foram de um começo de geração e hoje em dia temos títulos que são ainda mais impressionantes. E quanto a Assassin's Creed Unity, bem, ele foi um caso muito isolado. O console de oitava geração da Sony hoje em dia traz títulos com uma boa densidade demográfica e outros com uma qualidade visual inquestionável. A plataforma acaba sendo inclusive uma boa proposta até para os games cross-gen, o que é interessante porque a gente pode mencionar que God of War Ragnarok foi dito finalmente como um título que vai ser lançado não só para PS5, como para PS4 também. Então quem comprou o PS4 vai poder jogar essa outra etapa da aventura desse Kratos que nos foi apresentado em 2018. E eu tô falando isso só para vocês terem magnitude do que esse console consegue fazer em 2021. Mas me conta aí, qual foi o primeiro título do PS4 que te impressionou? O console tem bastante jogo, então isso não é um problema. Fala aí que eu quero ler a sua opinião, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem me seguir para trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.